2 vezes, pode lembrar sempre que eu esqueci. Tá bom, mestre. Dessa vez aí, acabei não... Fica tranquilo. Na segunda-feira, realmente teve um problema no Google Meet, que ele só me mandou a gravação na terça-feira, de tarde já. Nessa semana foi, na verdade, eu fiquei na quarta-feira, logo depois que acabou a aula, eu fiquei preso num problema de geometria que eu não estava entendendo, entrei em desespero, e eu só consegui resolver isso ontem, mas ontem eu participei de um evento online o dia inteiro, e só de noite que eu consegui trabalhar nisso. Fiquei com a cabeça completamente absorvida por matemática e acabei esquecendo das coisas concretas que a gente tem que fazer. Enfim, hoje eu mando todas as aulas para vocês. Tá? Essa é da quarta-feira. Bom, eu vou começar brevemente fixando uma notação. Imagina que você tem uma função f definida no espaço métrico x, tomando valores no espaço métrico y. Eu vou definir o conjunto dos pontos de descontinuidade de f. Vai ser o conjunto dos pontos do domínio, tal que f não é contínuo em x. Okay? Sempre que eu escrevo C0, e não tem nenhum sentido em termos notacionais, lembra que eu apresentei na aula passada o espaço C0 de x e y. Aqui não estou escrevendo C0 de x e y, só estou escrevendo o símbolo C0. Sempre que eu escrever C0, por exemplo, f não é C0 em x, isso é uma abreviação, isso é um jeito preguiçoso de escrever contínuo. Então, eu quis dizer, f não é contínua em x, tá? Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função é o conjunto dos pontos nos quais ela não é contínua. Esse é o conjunto dos pontos, você pode descrever em termos de épsilons e sequências. Esse é o conjunto dos pontos x em x, para os quais existe. Pessoal, eu vou ter que fazer uma pausa que está chovendo aqui, eu vou ter que fechar minha janela. E ligar o ventilador, porque fica um calor do inferno aqui em casa. Quando a janela está fechada. O fato dela estar gravando é uma merda, né? Eu não estava preparado para começar a chuva, eu deixei a janela aberta. Enfim. O conjunto dos pontos de continuidade é o conjunto dos pontos x, domínio para os quais existe um epsilon, zero positivo, um número positivo, tal que existe uma sequência xn convergindo para x, satisfazendo que a distância entre f de xn e f de x é maior ou igual que ε0 para todo n. Tá? Vocês podem verificar que vale essa igualdade, isso é só uma consequência da definição epsilon delta de continuidade. Tá? Não vou. Agora a gente vai especializar, essencialmente agora a gente vai especializar para o contexto de funções reais. Então eu vou fixar a notação. Agora a gente sempre vai trabalhar com uma função f, definida no intervalo AB, tomando valores em R, tá? Onde os extremos do intervalo de A e B podem ser menos infinito e mais infinito, tá? Bom. Daí eu vou definir objetos familiares de vocês do cálculo diferencial e integral. Que são os limites laterais, tá? Eu vou dizer que, dizemos que existe f de x menos. Quando eu digo f de x menos, isso é uma notação, uma forma abreviada de denotar o limite lateral à esquerda do ponto x, tá? Se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta, tal que, se zero for menor do que x menos y, isso for menor que delta, ou seja, se x menos y é positivo, quer dizer que y é menor do que x, logo y está à esquerda do x, né? Então, você tem que a distância entre f de y e f de x menos é menor do que epsilon. Ok? Analogamente, dizemos que existe
f de x mais, se para todo epsilon maior do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que toda vez que você tiver y menos x positivo menor do que delta, você ter f de y menos f de x menor do que epsilon. Ok, então está aí a definição de limite lateral à direita, limite lateral à esquerda, tá? F de x mais. Ok? Bom, observação fundamental é claro que vale a mesma coisa do cálculo. Os limites laterais coincidem se, somente se, existe o limite de f de y quando y tende para x. Ok? Muito bom. Agora eu vou definir. A gente já falou das descontinuidades de uma função, agora eu vou definir um tipo especial de descontinuidade, tá? Então, eu vou definir as descontinuidades do primeiro tipo. Esse é o conjunto D1 de f, que é o conjunto dos x pertencentes ao domínio da função, que é o intervalo AB, tais que existem os limites laterais, mas bom, o que acontece? Essa igualdade que eu escrevi aí, ela permite... Eu escrevi uma igualdade aqui para ser uma forma mais direta de escrever várias condições, tá? O que está implícito aí? Ou os limites laterais são diferentes, nesse caso a função vai ser descontínua, se os limites laterais não são iguais, a função vai ser descontínua, então não importa. E aí, se os limites laterais forem diferentes, é claro que o produto deles vai ser diferente de f de x ao quadrado. Pode ocorrer que os limites laterais sejam iguais, mas não sejam iguais a f de x. Então, são duas possibilidades que estão contidas dentro disso que eu circulei em amarelo aí. Tá? Eu vou definir também as descontinuidades do segundo tipo. Que é o conjunto dos pontos que são de descontinuidade, mas não são ponto de descontinuidade do primeiro tipo. Então, quando você tem uma descontinuidade do segundo tipo, pode ser porque não existem os limites laterais, tá? Quer dizer, sempre é porque não existem os limites laterais, tá? Pelo menos um deles não pode existir, ok? Uma pergunta? Até aqui? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, vamos olhar com mais atenção essa função sobre a qual eu comentei na semana passada.
que é a função característica dos racionais, a função que vale 1 nos racionais e vale 0 fora dos racionais. A afirmação é a seguinte: todo ponto é um ponto de descontinuidade dessa função. E é um ponto de descontinuidade do segundo tipo. Então, proposição. Vamos ver por que isso é verdade. Então, pega um x real. Ok? Então, primeira coisa, existe uma sequência Qn pertencente a Q, Qn menor que x para todo n, Qn convergindo para x. Existe uma sequência Qn til maior do que x para todo n, Qn til convergindo para x, e Qn til pertencente a Q. Ok? Ou seja, todo número real é acumulado à direita e à esquerda por números racionais. Agora, lembra que o conjunto dos irracionais, que é o complementar dos racionais em R, é não enumerável, né? Porque R é não enumerável. Em particular, além disso, a gente provou o seguinte: qualquer intervalo aberto de R é não enumerável. Isso prova o seguinte, que em qualquer intervalo tem que ter números irracionais. Então, isso prova que não só os racionais são densos, mas os irracionais também são densos. Porque se tivesse um intervalo que não contivesse nenhum irracional, ali dentro só haveriam racionais, portanto, esse intervalo seria um conjunto enumerável. E não é porque provamos que qualquer intervalo não trivial é não enumerável. Ok? Todo mundo confortável com esse argumento? Esse argumento diz o seguinte, que você pode escolher também uma sequência Pn, que não pertence a Q, Pn menor que x, Pn convergindo para x, e analogamente uma sequência Pn til maior do que x, Pn til convergindo para x, e Pn til não pertence aqui. Ok? Então, existem essas sequências Pn e Qn. Tá? Isso é o que a gente vai usar para provar que essa função, que x não é um ponto de descontinuidade do primeiro tipo. Ou seja, a gente vai provar que não existe um limite lateral. Tá? Então, vamos supor, por contradição, suponha, por exemplo, que existe o limite lateral f de x menos. Tá? Vamos chamar esse limite de L. Tá? Então, você tem o seguinte. Eu posso dizer que 1 é o limite de f de Qn, só que o limite de f de Qn tem que ser igual, se o limite lateral à esquerda existe, o limite da sequência f de Qn tem que ser o limite lateral, né? Porque se eu tenho uma sequência que está sempre, como os Qn estão sempre à esquerda do x, o valor, né? Quer dizer, a definição de limite lateral implica que a sequência f de Qn necessariamente converge para o limite lateral. Logo, esse limite é igual a L, só que pelo mesmo raciocínio, L tem que ser igual ao limite de f de Pn. Porque a sequência Pn também é menor do que x. É uma sequência que está à esquerda do x. Só que f de Pn é zero para todo n, né? Isso aqui, portanto, é igual a zero. Ou seja, a gente provou que 1 é igual a zero. E aí chegamos no absurdo. Tá? Aqui a gente tem 1, porque f de Qn é constante igual a 1, né?
as duas igualdades do meio decorrem da definição de limite lateral, e as duas igualdades da ponta decorrem da definição da função e dos fatos respectivos de que Qn é uma sequência de racionais e Pn é uma sequência de irracionais. Okay? Analogamente, se existir o limite lateral à direita, você demonstra da mesma forma que 1 igual a 0, portanto, você chega no absurdo. Então, essa função aí é descontínua em todos os pontos, e ela só tem descontinuidade do segundo tipo. Vamos definir agora o próximo exemplo. A função f de R em R leva x em você tem uma função, e a afirmação é o seguinte: a descontinuidade de f é toda do segundo tipo, exceto em zero. E a gente vai ver que zero é um ponto de continuidade. Tá? Então, zero não pertence ao domínio de descontinuidade da f. Tá? Vamos ver isso. Bom, primeiro vamos provar que zero é um ponto de continuidade. Tá? Pega uma sequência xn qualquer convergindo para zero. Se xn converge para zero, você pode dizer o seguinte: f de xn, primeiro, f de xn é positivo, né? Quer dizer, o valor absoluto de f de xn é positivo e é menor ou igual que o valor absoluto de xn. Porque f de xn ou é igual a xn ou é zero. Então, o valor absoluto de f de xn ou é zero ou é o valor absoluto de xn. Tá? Mas isso implica, então, que o limite de f de xn é igual a zero, que é f de zero. Portanto, a função f é contínua em zero. Isso implica, portanto, que zero não é um ponto de descontinuidade da f. Tá? Agora, se x é diferente de zero, toma Qn, toma uma sequência de racionais, tá? Convergindo para x. Isso implica, então, que o limite de f de Qn é igual ao limite. Bom, como f de Qn é x, né? É Qn. Esse é o limite de Qn. Isso é igual a x, que é diferente de zero, certo? Agora, por outro lado, toma Pn fora dos racionais, Pn convergindo para x. Então, o limite de f de Pn é zero. Ok? Então, isso prova o seguinte. Isso prova que não existe o limite quando y tende a x de f de y. Ok? Então, isso prova que essa função que a gente construiu aí, ela é uma função descontínua em todo ponto não nulo da reta contínua em zero. Então, o terceiro tipo de exemplo que vale a pena comentar, que são os exemplos que a gente costuma aprender no cálculo, tá? Você tem uma função, por exemplo, que vem até aqui, e depois continua assim. Esse é um exemplo de descontinuidade do primeiro tipo, tá?
X pertence. Essa é a figura padrão de uma descontinuidade do primeiro tipo, tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai provar um teorema geral sobre pontos de descontinuidade, tá? E esse é um teorema muito bacana. Esse teorema, ele está colocado como exercício no livro, mas eu acho esse teorema muito sensacional. E eu acho que vale a pena mostrar ele. O livro faz um caso muito particular desse teorema que eu vou comentar, que vai ser um corolário dele que a gente vai extrair, tá? Bom, o teorema é o seguinte. A gente disse que a gente definiu dois tipos de descontinuidade que uma função da reta pode ter. As descontinuidades do tipo salto, que a gente chama de descontinuidade de primeiro tipo, que são aquelas nas quais você tem a existência de ambos os limites laterais. Os limites laterais existem, então a função é como se ela fosse, entre aspas, né, contínua à esquerda e contínua à direita, mas o valor dela não casa com os limites laterais, ou os limites laterais simplesmente não coincidem. Tá? Esse tipo de descontinuidade, ele não pode ser muito abundante. Repara que a gente viu exemplos de funções que são descontínuas em tudo, né? E todas as descontinuidades dos dois exemplos que a gente viu eram descontinuidades do segundo tipo. E essa função que eu desenhei aqui, repara que eu posso colocar infinitos saltos desse tipo, né? Mas você não consegue imaginar uma quantidade não enumerável de saltos. Isso já é uma coisa difícil de você imaginar. E, de fato, essa é uma coisa impossível de você fazer. E é isso que esse teorema vai falar. Esse teorema vai dizer para a gente que a quantidade de descontinuidade do primeiro tipo de uma função é, no máximo, enumerável. Então, esse teorema vai dizer que a cardinalidade do conjunto D1 de F menor ou igual que a cardinalidade do conjunto N dos naturais. E aí, essa demonstração é muito interessante. Tem uma ideia muito bonita nessa demonstração. Porém, é uma demonstração muito feia. Essa é uma demonstração daquelas horríveis. Mas eu acho legal de comentar essa demonstração justamente por isso, porque é uma demonstração horrível que contém uma ideia linda. E aí você vê como que a beleza, ela permeia toda a matemática, e a gente deve buscar a beleza em todos os lugares. Tá? Tem matemáticos na história da matemática que advogaram, ou advogam até hoje, de que não há espaço para matemática feia. E tem um lado filosófico disso, de você pensar que a demonstração que permanece feia, mesmo depois de se passar por revisões e revisões, é porque ela ainda não foi lapidada o suficiente, ou não se compreende ainda o suficiente aqueles conceitos, aquelas coisas. Mas tem demonstrações que são feias um pouco por natureza, simplesmente porque você está lidando com um objeto que te obriga a fazer divisões em vários casos, como é a situação que a gente está nessa demonstração aqui, tá? Então, a gente vai definir 4 conjuntos, tá? Vou começar definindo o conjunto E, que é o conjunto dos pontos X em AB, faz que f de x menos menor do que f de x mais. Esse é o conjunto E. Então, o conjunto E é o conjunto dos pontos que tem uma descontinuidade do primeiro tipo, tá? Repara, os limites laterais, está implícito na definição do conjunto E que os limites laterais existem,
Só que eles são distintos, com o limite à esquerda menor que o limite à direita. A gente vai definir o conjunto F com significado análogo ao conjunto dos x pertencentes a D, faz que o limite à esquerda é maior que o limite à direita. Vou definir o conjunto G é o conjunto dos x pertencentes a D, para os quais os limites laterais são ambos iguais, mas são maiores do que o valor da função no ponto, tá? E eu vou definir o conjunto H como sendo x, mas que os limites laterais existem e são menores que o valor da função, tá? Agora observa o seguinte, toda descontinuidade do primeiro tipo, ela está em um desses 4 conjuntos. Porque quando você tem uma descontinuidade do primeiro tipo, você tem obrigatoriamente a existência dos limites laterais, porém esses limites laterais ou são diferentes, logo você vai estar em E ou em F, ou eles são iguais, mas não coincidem com o valor da função no ponto, logo você vai estar ou em G ou em H. Além disso, pela natureza de como esses conjuntos foram definidos, eles são todos disjuntos, tá? Porque, por exemplo, F e E não podem se intersectar, porque os limites laterais não podem ser um maior do que o outro e vice-versa. Tá? O limite à esquerda ou é maior que o limite à direita, ou ele é menor que o limite à direita. Então, ou você está em E, ou você está em F. E se você está em E e em F, você não pode estar nem em G nem em H. E, analogamente, G e H não se intersectam. Tá? Logo, você tem o seguinte, D1 de F é igual a E, união disjunta F, união disjunta G, união disjunta H. Essa é uma prova de cardinalidade, né? Um argumento de cardinalidade que a gente está fazendo. Então, se eu quero provar que o conjunto de descontinuidade da função é no máximo numerável, basta provar que cada um desses 4 conjuntos ele é no máximo numerável. Essa é a missão que a gente vai se propor a fazer. E é nesse ponto que a demonstração é feia, porque você fez uma decomposição e você tem que fazer 4 provas de enumerabilidade. Tá? Porém, dá para fazer um pouco de economia à la Paulo Guedes nessa demonstração, no sentido de que o que vale para um vai valer para outro, e o que vale para o outro vai valer para um também. Tá? Então, a primeira afirmação é que a cardinalidade do conjunto E é o que a gente quer, limitado pela cardinalidade do N. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer essa demonstração? Eu vou fazer essa demonstração da seguinte maneira. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu preparei a explicação de um jeito, depois na hora H eu achei que podia inverter, mas eu não vou inverter a explicação. Então, eu vou fazer a argumentação e depois eu vou explicar a ideia. Tá? A gente só tem uma coisa, né? Se eu tenho x pertencente a E, ele é um ponto de descontinuidade do primeiro tipo, no qual o limite lateral à esquerda é maior que o limite lateral à direita. Então, isso implica que epsilon igual a f de x mais menos f de x menos, dividido por 4, é positivo, tá? Vocês vão entender por que eu dividi por 4. Okay? Sempre aparecem essas coisas esquisitas quando você divide um troço por 4, tá? Mas vocês vão ver que tem um sentido muito preciso. Arthur,
Só antes de passar para a próxima página, uma dúvida de notação. O significado desse U retângulo. É união disjunta. Tem gente que usa... Tem gente que usa isso aqui, é a mesma coisa que aquele símbolo assim. Tem gente que usa esse símbolo, uma união com ponto, para marcar que é união disjunta. Tá? Tá bom. Esse símbolo ele contém a afirmação de que os conjuntos não se intersectam. Dado epsilon, né, como os limites laterais existem, você pode dizer que existe um delta positivo, tal que eu vou escrever na próxima página. Tal que, primeiro, se 0 é menor que x menos y, é menor que delta, ou seja, se y é menor que x, e é maior que x, né? Quer dizer, e a distância dele para o x é menor que delta, então, a distância entre f de y e f de x menos é menor do que epsilon. Ok? Analogamente, se y menos x é menor que delta, então, f de y menos f de x mais é menor do que epsilon. Ok? Tá. Então, aqui eu só usei a definição do limite lateral, tanto do limite à direita quanto do limite à esquerda. Agora eu vou usar a densidade dos racionais. Tá? Então, tome um termo de números racionais, P, Q e R, pertencente a Q vezes Q vezes Q. Legal que o trovão vai entrar na nossa gravação, né? Tais que... Bom, e aí agora eu vou fazer um desenho para ilustrar o que eu quero desses números, tá? E eu vou continuar. Deixa eu ver se bom. Deixa vertical aqui, deixa horizontal aqui. Deixa eu marcar aqui o X. Tá? E aí, o que você tem? Você tem nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui não é o f de x, eita. Esse ponto aqui é o f de x menos, e esse outro ponto aqui é o f de x mais, tá? E aí, deixa eu desenhar esse segmento aqui. Aí, deixa eu fazer um outro desenho aqui. Deixa eu dar bastante zoom para ficar pequeno. X menos delta. X mais delta. Ok? Aí, observa o seguinte. Eu escolhi o epsilon como sendo 1/4 da distância entre o f de x menos e o f de x mais, né? Logo, se a gente vem aqui e joga epsilon para cima e epsilon para baixo, ou seja, se eu faço essa distância aqui igual a 2 epsilon, e essa distância aqui igual a 2 epsilon, eu tenho uma sobra aqui de 2 epsilon ainda, né? Ok? Então, o que eu vou tomar? Eu vou tomar agora um número racional
que eu vou pedir Q, que vai ficar aqui. Vou tomar um número racional R, que vai ficar aqui. E eu vou tomar um número racional P nessa altura aqui, tá? Esse é o desenho, tá, da situação. Quais as propriedades desses números racionais? O que acontece se eu pego? Bom, eu vou tomar eles exatamente como está no desenho, ou seja, eu vou tomar o quê? O P eu vou tomar assim, f de x menos, menor do que P menos epsilon. F de x menos mais epsilon é menor do que P, e P é menor do que f de x mais e P é menor menos epsilon. Ok? Eu vou pedir também que x menos delta seja menor que Q, que seja menor que x, que seja menor que R, que seja menor que x mais delta. Exatamente como na figura. Beleza? Então, essa é a situação que a gente tem. Agora, eu posso dizer o seguinte, se eu tomar um número T, deixa eu ver aqui, está entre Q e X, ok? Olha para o desenho aí, tá? Se eu tomar o T entre Q e X, a imagem pela F do T vai parar no intervalo vermelho de baixo, né? Só que o intervalo vermelho de baixo está inteiramente abaixo do P. Certo? Logo, o F de T vai ser menor do que P. Bom, mais precisamente, né? Eu vou ter que F de T é menor do que F de x menos mais epsilon, e isso é menor do que P. Ok? Analogamente, se x for menor do que T, for menor do que R, então, o F de T vai ser maior do que o F de x mais menos epsilon, e isso é maior do que P. Ok? Então, olha bem para essa figura. Tá? A ideia dessa figura, a ideia da demonstração está toda contida nessa figura. Essa é a ideia que eu falei que era uma ideia bonita. Tá? Como os limites laterais existem, nesse caso, você pode tomar um intervalo que vai de x menos delta até x, tal que os valores dos pontos nesse intervalo, né, pela função, estão sempre abaixo do número racional, o qual está sempre abaixo dos valores da função de pontos à direita do x. Porque você tem essa descontinuidade tipo salto com o limite à esquerda abaixo do limite à direita. E exatamente como está desenhado na figura aí. Você viu que eu dei uma margem até exagerada, né? Porque eu dei 2 epsilon, mas eu não precisava de dar 2 epsilon. Né? Eu bastava pegar a distância dividido por 3 ao invés de dividir por 4. Tá? Então, esse tipo de coisa realmente não interfere na argumentação. Você pode pegar a coisa tão fina quanto você quiser. O ponto importante é, todo mundo do intervalo à esquerda é enviado pela função em algum lugar que está abaixo do P, todo mundo do intervalo à direita é enviado pela função em algum lugar que está acima do P. É isso que é importante.
É bem qualitativa essa demonstração também. Isso é uma outra característica chave, tá, dessa ideia. Só que olha só, isso permite definir a gente mostrou como que a cada ponto de descontinuidade eu associo um terno ordenado de números racionais, né? Então, isso permite a gente definir uma função φ de E em Q3, onde Q3 é o produto cartesiano de Q por Q 3 vezes, tá? Tal que φ de x igual a PQR satisfaz quatro propriedades, tá? Primeira propriedade, f de x menos é menor do que p, que é menor do que f de x mais. Segunda propriedade, q é menor do que x e é menor do que r. Terceira propriedade, se t está entre q e x, então f de t é menor do que p. E a quarta propriedade, se se t está entre x e r, então f de t é maior do que p. Ok. Afirmação. Repara, olha só o que a gente fez. A gente definiu uma função que pega os pontos de descontinuidade do conjunto E, que estão, né, desse tipo aí, e associa racionais. Para um argumento de cardinalidade, o que a gente precisa? A gente precisa provar que essa função é injetiva, né? Por quê? A gente já sabe que os racionais são enumeráveis. A gente já sabe que produto cartesiano de enumerável é enumerável. Né? Porque você pode escrever como uma união enumerável de enumeráveis. Tá? Então, a gente sabe que o contradomínio dessa função é um conjunto enumerável. Se a gente prova que a função ela é injetiva, a gente prova que o domínio dessa função não pode ter cardinalidade maior do que o contradomínio. Tá? Porque ela pode ser colocada em bijeção com um subconjunto do contradomínio, que é enumerável, portanto, ela pode ser colocada em bijeção com um conjunto enumerável, logo pode ser colocada em bijeção com N. Tá? Então, e essa função, a imagem, ela satisfaz quatro propriedades. É uma função que a gente pode definir, demonstrei isso na parte de cima da argumentação, e o que eu vou provar agora é que essas quatro propriedades definidoras da função tornam ela injetiva. Por que isso é verdade? Suponho que eu tenho φ de x igual a φ de y. Então, tenho dois pontos de descontinuidade que são levados pela função no mesmo lugar, com x diferente de y. Se x é maior do que y, repara, se y é menor do que x, então eu tenho que ter... Lembra que pela definição da φ de x, o q tem que ser menor do que x, né? Então, se q também está no φ do y, então eu tenho que ter q menor do que y, por definição da função. Para essa propriedade 2 aqui. Analogamente, a gente vai usar a propriedade 3 no próximo caso. Tá? Então, se x é maior que y, então q tem que ser menor do que y, que é menor do que x, que é menor do que r.
E, portanto, se eu pego T pertencente ao intervalo que vai de Y até R, perdão, se Y é menor do que T, que é menor do que X, que é menor do que R, eu tenho duas coisas. A primeira coisa é que, bom, f de t, como t é menor do que x, né, o f de t, pelo fato, pela propriedade, né, como t está maior do que o q e menor do que x, pelos axiomas para φ de x, eu tenho que f de t tem que ser menor do que p. Só que t é maior do que y e é menor do que r. Então, pelo axioma, agora, para φ de y, você tem que t é menor do que φ de t também. Ou seja, f de t é menor do que f de t absurdo. Tá? Bom, se y for maior do que x, analogamente, teríamos que f de t seria menor do que p, que seria menor do que f de t para algum t. Ok? Ou seja, é só você repetir o argumento, só que só invertendo os papéis aí, se y, só invertendo a ordem que você usa os axiomas em relação a x ou em relação a y. Tá? Bom, a afirmação, como eu já tinha comentado, ela implica que a cardinalidade do E é menor ou igual que a cardinalidade de Q3, e essa, por sua vez, é igual à cardinalidade de N. Portanto, completa a primeira prova, a primeira parte da demonstração, tá? Repara que esse argumento ele pode ser intercambiado do E para o F. Que se o limite lateral à esquerda é menor que o à direita, se você troca a ordem, o limite à esquerda é maior que o limite à direita, você pode repetir o mesmo argumento, construir a mesma função e fazer a mesma argumentação só trocando maior por menor quando for necessário. Tá? Então, analogamente, você prova que a cardinalidade do F e agora, para você... E aqui a prova volta a ser feia, né? Porque a gente fica trabalhando como você tem que explicar como que você modifica a mesma ideia para ela lidar com todos os 4 casos com os quais você tem que lidar. Para você lidar com os 2 casos que faltam, você tem que modificar a função, a maneira de definir a função, tá? Para G e H, defina para G só. Eu vou definir a função φ de G em Q3, pondo φ de x igual a PQR, de modo que vai argumentar de maneira análoga, só que no caso do G, os limites laterais eles existem, os ângulos eles são iguais. Você não pode mais usar o espaço que você tem entre os limites laterais. Só que você tem um espaço entre os limites laterais e o valor da função. E é esse espaço que você vai usar. Tá? Então, você vai definir a função φ de x satisfazendo o seguinte. A primeira propriedade é que o limite, quando t tende a x de f de t, tem que ser menor que p, menor que f de x, tá? Segunda propriedade, que está entre x e r, quer dizer, x está entre q e r, e se t pertence ao intervalo aberto
que é P diferente de X, então f de t é menor do que P. Ok? Você prova analogamente que essa função é injetiva, que ela está bem definida, porque o limite existe, e aí você tem a enumerabilidade do G, e aí você repete o argumento modificando a ordem da primeira desigualdade para falar do H. Tá? Então, eu vou cessar de escrever mais sobre essa demonstração, mas vocês vejam que eu não escrevi tudo que eu deveria escrever, simplesmente porque daqui em diante tudo é muito análogo ao que a gente já fez. Tá? O coração da demonstração está nessa figura aqui, tá? Essa é a ideia principal da demonstração. Tá? A partir do momento que o limite existe, ou que os limites laterais existem, você pode associar univocamente, tá? Uma terna de números racionais a cada ponto de descontinuidade da função. Tá? A figura traz a inspiração, mas a coisa que é crucial é o argumento de injetividade, que é isso aqui. Tá? É o fato de que, se você mudar de ponto, você tem uma incompatibilidade aí nas condições. Tá? Ok? Alguma dúvida? Bom, definição. Vou dizer que uma função f de AB em R, ela é monótona. Se x menor que y dentro do domínio da função implicar que as imagens, f de x menor ou igual que f de y. Se a função que é monótona não decrescente, ou monótona crescente, dependendo da convenção, obviamente você pode falar da função monótona com a desigualdade recíproca, tá? Eu só vou enunciar os teoremas tudo com essa noção de monotonicidade. Todos os teoremas têm um enunciado idêntico com a noção trocada, tá? Um corolário do que a gente acabou de provar, quer dizer, deixa eu voltar aqui, que eu inverti a ordem da apresentação das coisas. Então, a gente tem proposição. Se eu tenho uma função que é monótona, então, os limites laterais sempre existem. E vale o seguinte, f de x menos menor ou igual que f de x menor ou igual que f de x mais, ok? Em particular, corolário dessa proposição, tá? É que se f é monótono, então a descontinuidade de f está contido ou seja, uma função monótona só pode ter descontinuidade do primeiro tipo. Por quê? Os limites laterais, eles existem, e eu só vou ter descontinuidade se eu tiver que o limite à esquerda é menor estritamente que o limite à direita, né? Se os limites laterais forem iguais, a proposição está dizendo que a função vai ser automaticamente contínua, porque os limites laterais vão ser iguais ao valor da função, pela última desigualdade da proposição. Em particular,
se F é monótona, então D de F é no máximo enumerável. E aí eu queria fazer um pontuar, voltar ao tema do final da aula passada, antes da gente demonstrar essa proposição, porque no final da aula passada eu tinha feito um comentário a respeito da fauna e flora sobre todos os tipos de regularidade de funções que você pode encontrar. A gente demonstrou que continuidade implicava continuidade uniforme, e que uma coisa mais forte do que continuidade uniforme era a propriedade de ser Lipschitz. Tá? E aí, de certa forma, você pode avançar, né, em termos de aumentar a regularidade, o grau de regularidade que você pode exigir, você pode avançar de continuidade para continuidade uniforme, para Lipschitz, e aí na aula que vem a gente vai aprender de classe C1, C2, C3 e assim por diante, tá? E você pode andar um pouco para trás, tá? E aí, repara, olha só como a fauna e a flora é rica, né? Com uma aula apenas, eu tinha falado das funções mensuráveis, que estavam lá atrás, e o exemplo de função mensurável que eu dei foi a função indicadora do conjunto dos racionais que a gente viu hoje. Essa é uma função que ela tem descontinuidade do segundo tipo em todos os pontos da reta. Também apresentei uma função que tem um ponto de continuidade só, o resto está tudo formado por descontinuidade do segundo tipo. Em particular, ambas essas funções são descontínuas num conjunto não enumerável de pontos. Então, em termos de quão ruim uma função pode ser, em termos de continuidade, de regularidade, esses exemplos estão lá atrás. E aí a gente apresentou uma classe de funções aqui na aula de hoje, que satisfaz um axioma muito simples e bastante aplicável, que é monotonicidade, as funções que estão só crescendo. Inclusive, né, você pode estar trabalhando com uma função que ela não é monótona em todo o seu domínio, mas ela tem intervalos de monotonicidade. E aí, olha o que a gente consegue demonstrar. Esse é um teorema de regularidade que a gente está provando. A gente está provando que o axioma de monotonicidade, ele implica que a função não pode ter uma quantidade mais do que enumerável de descontinuidades, ou seja, a função não pode ser tão ruim assim, as descontinuidades dela não podem ser tão ruins assim. Tá? Então, esse é o teorema que está dizendo, as funções monótonas têm alguma regularidade. Obviamente, uma função pode ser monótona e ser descontínua em muitos lugares. A gente vai ver um exemplo já de uma função que é monótona e é descontínua pra caralho, o máximo que dá para ser de descontínua, tá? Ela é bem ruim, mas ela é muito melhor do que as funções mensuráveis, por exemplo. Tá? E assim, você pode começar a enxertar coisas nesse buraco que tem entre as funções mensuráveis e as funções monótonas, você pode enxertar coisas e olhar toda uma fauna e flora de coisas que são super importantes também. Tá? E além disso, entre as funções monótonas e contínuas, tem coisa que é melhor do que monótona, mas não é contínua. Tem coisa que é melhor do que contínua, mas não é Lipschitz. Tá? E isso também é super importante, são as funções Holder contínuas. Então tem toda aí uma fauna e flora riquíssima para ser explorada. A gente está tocando só uma pequena pontinha desse imenso iceberg aí. Bom, ainda assim eu acho esse um tema belíssimo, tá? Porque com muito pouco a gente consegue muita coisa. Ou seja, com um único axioma, você consegue provar uma coisa muito forte, né? Que é controlar as descontinuidades da função. Se você para pensar no que você está fazendo, isso é muito. Tá? Bom, então vamos provar a proposição. Se eu pego dado um x do domínio da função, eu vou definir um conjunto f, que é o conjunto dos valores f de t, com t entre a e x. Ok? Bom, se t pertence a f, pela monotonicidade,
naturalmente você tem que f de t é menor ou igual do que f de x. Ou seja, o conjunto f ele é limitado superiormente. Bom, e é obviamente não vazio, né? Porque tem números reais entre a e x, logo existe o f de t. Então, existe a igual ao supremo de f. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que a é igual o limite lateral à esquerda da f. Alguma dúvida com relação à estratégia? Então, basicamente, a gente está olhando todos os valores da função à esquerda do x e a gente vai tomar o supremo desses valores. A gente vai provar que o supremo desses valores é exatamente o limite lateral à esquerda da função. Perceba como, em toda essa demonstração tem o mesmo sabor do teorema de convergência de sequências monótonas que a gente provou. Tá? Perceba como as coisas estão muito linkadas aqui no nível das ideias. Tá? A estrutura do argumento também é muito parecida com a maneira como a gente demonstrou a convergência de qualquer sequência monótona. Lembra que a gente provou que se uma sequência era monótona, crescente, o limite dela era o supremo dos valores que ela assume. Pessoal, deixa eu só fazer uma pausa de 2 minutos só para pegar uma água e eu volto, tá? Um minutinho. Ok. Bom, aproveitando essa pausa aí, surgiu alguma dúvida aí? Ok, vou continuar então. Bom, então, vamos provar que o número A satisfaz exatamente a definição do limite lateral à esquerda. Então, seja y maior do que zero. Bom, pela definição do supremo, né, isso implica que existe T entre A e X, tal que, se eu faço A menos Y, isso tem que ser menor do que F de T, isso é menor ou igual do que A. Naturalmente, porque A é o supremo dos F de T, tá? Logo, se S for maior do que T e menor que X, então, pela monotonicidade, né, A menos Y é menor do que F de T, só que F de T é menor ou igual do que F de S, e isso é menor ou igual do que A, porque A é o supremo dessa galera. Tá? Com isso implica o seguinte, implica que F de S menos A é menor do que Y. Ok? Ou seja, você pode pensar o seguinte, a gente provou que o critério de limite é satisfeito, basta tomar, por exemplo, dado y, você toma delta igual a x menos t. Ok? Que escrever S maior do que t é a mesma coisa que escrever S maior do que x menos delta. Tá bom? Então, só para dizer que a gente está dentro do mesmo formalismo. Então, isso prova a afirmação que eu tinha feito. Só que, mais uma vez, a gente usa o analogamente aqui.
e de fato é realmente análogo, tá? Se eu defino G igual ao conjunto dos valores f de t, só que agora com t maior do que x menor que b, eu vou ter que f de x mais é igual ao ínfimo de g. Okay? Bom, como? Se eu tenho t em f, isso implica que f de t é menor ou igual do que f de x, e como a gente aprovou que f de x menos é o supremo dos f de t se f de t está em f, né? Como f de x menos é o supremo desses números, f de t, então você tem que f de x menos é menor ou igual do que f de x. Tá? Analogamente, eu tenho que f de x é menor ou igual do que f de x mais, porque f de x mais é o ínfimo dos f de t com t maior do que f de x. Tá? E aí a gente provou as duas desigualdades que tinham sido prometidas aí no enunciado. Essa e essa, essas duas circuladas em verde. Ok? E aí isso completa a demonstração da proposição. Então a gente provou, só recapitulando, né, que se eu tenho uma função que é monótona, primeiro, ela só tem descontinuidade do primeiro tipo, porque os limites laterais dela existem. E se ela tem uma descontinuidade, é porque o limite lateral à esquerda está abaixo do limite lateral à direita. Ok? Não sei se o Leuber esqueceu aí o microfone dele, mas eu vou mutar ele. Então, e aí a gente tira como corolário disso, né, juntando o teorema que a gente provou na aula de hoje, porque a gente provou que para qualquer função, o conjunto de descontinuidade do primeiro tipo dela é no máximo enumerável. E aí, como corolário, juntando essas duas coisas que a gente provou, segue que toda função monótona tem no máximo uma quantidade enumerável de descontinuidades, que esse corolário que está enunciado aqui. Tá? E aí, a última coisa que eu vou fazer na aula de hoje é mostrar para vocês um exemplo de como você pode ter funções monótonas que são tão ruins quanto dá para ser, em termos de regularidade. Então, proposição. Eu vou anunciar como proposição, apesar de ser um exemplo, tá? E eu quero usar isso só para chamar a atenção de vocês de uma coisa. Em matemática, os exemplos são a coisa mais importante, porque eles é que dão corpo a uma teoria. Uma teoria que não tem exemplos não serve para nada. Uma teoria que não tem nenhum exemplo na qual você possa aplicar ela não serve para nada. E muitas vezes, construir exemplos ou contra-exemplos é a coisa mais difícil que você pode fazer. Muitas vezes, as partes mais duras, mais técnicas, mais obscuras das teorias são alguns exemplos. E esse exemplo que a gente vai ver agora é um pouco de quebrar a cabeça nesse sentido. Por isso que eu estou anunciando como uma proposição, tá? Ela diz o seguinte: existe uma função f de R em R monótona tal que o conjunto de pontos de descontinuidade da f, ele é enumerável, beleza, mas ele é denso em R. Ou seja, você pode ter uma função monótona que é descontínua num subconjunto denso, tá? Mas ela é monótona, então ela vai ser contínua na maioria dos pontos. Todos os outros pontos que não estiverem dentro desse conjunto enumerável, tá? Eu vou apresentar uma construção bem específica, mas ela é muito flexível, essa construção.
Se vocês compararem da maneira que eu fiz com a maneira que o livro faz, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, só que eu optei por escrever de uma maneira rígida, o livro escreveu de uma maneira flexível. De fato, você tem toda uma classe de exemplos aí. Você, tipo, não é que existe uma única função com essa propriedade. Você pode construir, com a mesma técnica que eu vou apresentar aqui, uma infinidade de exemplos distintos, tá? De funções que tomam valores distintos. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tomar uma enumeração dos racionais, tá? Então, eu vou construir uma função que vai ser descontínua, uma função monótona, que vai ter uma descontinuidade, portanto, do primeiro tipo em cada racional, e vai ser contínua em cada irracional. E defino f de x vai ser igual ao somatório daqueles QNs que são menores do que x, eu vou somar 2 na menos n. O que esse símbolo está dizendo aí? Eu vou pegar todos os racionais da minha enumeração, eu tenho que ter infinitos, né? Vou ter infinitos, não importa, mas que estão abaixo de x. Não todos estão abaixo de x, tá? Mas eu sei que eu tenho infinitos abaixo de x porque eu tenho uma sequência de racionais convergindo para qualquer coisa, tá? Então, eu pego todos os racionais que estão abaixo de x, eu olho o índice deles na minha numeração. Para cada índice dele, eu computo 2 na menos n e somo tudo. Tá? Repara que eu estou somando um pedaço da série geométrica, né? Estou somando menos do que a série geométrica. Então, essa série aqui, ela é limitada pela série geométrica, portanto, ela é convergente. Tá? Então, isso aqui é um número real para todo x. Tá? Porque a série geométrica converge absolutamente. Alguém quer fazer algum questionamento em relação à definição dessa função? Essa definição não é nada óbvia, tá? Não é... Isso é uma coisa muito não trivial, então qualquer coisa que está passando pela sua mente nesse momento, ela é válida, tá? A coisa que eu vou provar é que a função f ela é monótona. Bom, por que ela é monótona? Suponha que eu pego x menor do que y, tá? Então isso implica que existe um racional, eu vou chamar de m, o índice desse racional na enumeração que eu tomei dos racionais, que está entre x e y. Okay? Mas se o QM está entre x e y, isso implica o seguinte, que o f de y ele é igual ao somatório de 2 na menos n de QM menor do que y, e é claro que isso é maior ou igual, repara que o QM está dentro dos racionais que são menores do que y, né? Então, eu posso escrever que isso aqui é maior ou igual que o somatório de QM menor do que x, de 2 na menos n, tá? Só que somado com 2 na menos m. E isso é estritamente maior do que o f de x, porque, se você observar, isso aqui é o f de x. Ok? Então, repara, quando você tem o f de y, você está somando sobre todos os índices dos racionais que estão abaixo do y. Dentre eles está o QM. Só que o QM, ele não está dentre os racionais que estão abaixo do x. Então, quando você soma todos os racionais que estão abaixo do y, você está somando, em particular,
sobre todos os índices de racionais que estão abaixo do x, mais o índice m. Então, você está somando um 2 na menos m a mais do que o que você está somando em relação ao x. Isso faz com que a função seja estritamente monótona, tá? Repara que é estrito aí, tá? Não é nem maior ou igual, não. É estrito mesmo. Ok? Segunda coisa que eu vou provar é que o que está contido no conjunto de descontinuidade da F. Bom, a gente já sabe que os limites laterais eles existem, então a gente nem precisa se preocupar de provar se eles existem ou não. Tá? Porém, seja que é M pertencente a Q. Tá? Se X é maior do que QM, eu posso aplicar exatamente o raciocínio que eu acabei de fazer. Se X é maior do que QM, então tem o seguinte, que f de x é igual ao somatório sobre todos os QNs que são menores do que x, de 2 na menos n. E isso é maior ou igual do que o somatório de todos os QNs que são menores do que o QN, de 2 na menos n, tá? Mais 2 na menos n, pelo mesmo argumento de antes, né? Porque se eu somo todos os QNs que estão abaixo do x, né? QN é menor do que x. Então, eu estou somando 2 na menos m nessa soma aqui, nessa primeira soma. Tá? Só que, por sua vez, né, isso aqui é igual a f de qm mais 2 na menos m. Logo, a gente provou, na verdade, o seguinte, que x é maior que qm, f de x menos f de qm é maior ou igual do que 2 na menos m. Isso vale para todo x maior do que qm, certo? Ou seja, isso implica o seguinte, que f de x mais menos f de qm é maior ou igual que 2 na menos m, portanto, f de x mais é estritamente maior do que o f de qm, que a gente já viu que é maior ou igual do que o f de qm, do que o, perdão, aqui é o f de qm mais, tá? Do que o f de qm menos, ok? Isso implica que qm é um ponto de descontinuidade. E aqui eu usei, tá? Que a gente sabe que o limite lateral existe. Particular é como se eu tivesse, um argumento que eu posso utilizar, e eu utilizei implicitamente aqui, é que eu posso chegar nessa expressão aqui e tomar o limite de x tendendo para qm. Se eu faço x tendendo para qm, eu vou obter essa expressão aqui. E aí tem esse errinho aqui que não é x, é qm mais. Ok?
Bom, terceira coisa que eu vou provar sobre essa função é se x não pertence a Q, então x também não pertence à descontinuidade da f, tá? Repara, se y for maior do que x, isso implica que f de y menos f de x é igual ao somatório dos QNs que estão entre x e y, certo? E se x for maior do que y, vale a mesma coisa. Você tem que f de x menos f de y é igual ao somatório de 2 na menos n, só que agora de x n está entre x e y. Ok? Logo, observe o seguinte. Quando y tende a x, melhor dizendo, como somatório de 2 na menos n com n natural, tá? É finito. Lembra daquele teorema que a gente demonstrou como corolário do critério de Cauchy, que diz que a cauda de uma série convergente tende a zero. Se você olhar, o que acontece quando eu faço y convergir a x aqui? Eu estou aniquilando, eu estou fazendo os Q, eu estou tomando QNs cada vez mais altos, né? Porque se eu faço y convergir a x, como x não é racional, eu sei que os QNs não estão limitados, tá? Porque os racionais, eu tenho que gastar infinitos índices para atingir, porque eu tenho que tomar uma subsequência de racionais que converge para x, tá? Então, isso que vai ser somado aí, vai estar contido na cauda da série geométrica, portanto, converge a zero. Ou seja, temos que o limite, deixa eu escrever isso na próxima página, o limite, quando y tende a x, do somatório de 2 na menos n é igual a zero. Logo, o limite de y tendendo a x de f de y é igual a f de x pela desigualdade que a gente provou. Eita, chegou a hora de a aula acabar, né? Chegou esse momento onde acontece isso. Que merda, todo dia tá aqui. Por alguma razão, não posso transmitir. Pois é, tem um limite, né, do que eu posso falar. Que desgraça. Deixa eu ver se eu consigo conectar de novo. Então, o que eu estava falando, quem tiver anotado aí,
pode dar uma olhada, né? Se você observar, eu escrevi que se y é maior do que x, então a diferença entre f de y e f de x é governada por aquele pedaço do rabo da série geométrica, né, da cauda da série geométrica. Como a gente viu que aquele pedaço que está sempre contido assintoticamente na cauda da série geométrica, e aquilo converge a zero, a gente está provando que f de y converge para f de x quando y tende a x. Tanto se y for maior do que x, quanto se y for menor do que x, tá? Como a gente sabe que os limites laterais existem, a gente pode tomar o limite e a gente sabe que se eu estou com y maior do que x, eu faço o y tender a x, eu sei que o f de y vai convergir para o limite lateral à esquerda, tá? Então, a gente provou que o limite lateral à esquerda é igual a f de x e o limite lateral à direita também é igual a f de x. Ok? Então, essa é... Vamos ver se eu consigo só terminar de escrever a demonstração. A parte boa da aula é que vocês podem pegar essa parte e passar em 4 vezes, né? Se bem que eu acho que se eu assistisse a aula gravada, eu ia passar em 2 vezes. Tá, voltamos aqui, beleza. Então, a gente provou que o limite quando y tende a x de f de y é igual a f de x, isso por quê? Por causa dessa igualdade que eu tinha feito aqui, tá? Tanto essa aqui, quanto essa aqui. Beleza? Então, isso prova que essa função é uma função monótona, ela é contínua em todo ponto irracional e é descontínua nos racionais. Uma coisa que foi sutil e que eu não entrei em detalhes, mas que está sutilmente usado aqui, é que quando a gente faz essa afirmação aqui, essa afirmação vermelha aqui estamos usando que x não é racional, tá? É aqui que a gente está usando. Por quê? Porque se o x fosse racional, talvez eu não precisasse... quando eu faço sobre... Como eu somo sobre todos os racionais que estão entre x e y, eu não tendo a zero. Eu não vou conseguir tender a zero. Tá? Eu vou tender a 2 na menos m, onde m é o índice da enumeração do x, se ele for racional. Essa aqui é a diferença. Tá? Perguntas, pessoal? Pessoal, pode voltar lá na proposição? No enunciado dela? Sim, sim. O enunciado da proposição. Estou passando aqui o caderno. Eu fiquei em dúvida aqui, logo ali no final do enunciado dela, você coloca que o conjunto dos saltos é igual ao R. Ah, não é o conjunto dos saltos. Repara que tem um traço mal desenhado aí. Esse traço mal desenhado aqui indica que eu estou tomando o fecho. Ah, entendi. Eu não vi na hora. Tá? Então, a verdade é que eu estou tomando o fecho do conjunto de descontinuidade. Eu quero provar que a função ela é descontínua e o conjunto de pontos de descontinuidade é denso em R. Entendi. Agora entendi. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar de diferenciabilidade. Então, a gente vai avançar
Agora, em irregularidade, né, a gente chegou na continuidade, andou um pouco para trás, falou das funções monótonas, tá? A gente vai avançar e vai falar de diferenciabilidade, tá? E assim a gente vai provar os teoremas mais sagrados de todo o curso de análise na reta. É isso. Então, eu vou parar aqui a gravação. Assim que ela chegar